Um breve histórico das plantas resistentes no mundo. Um breve histórico das plantas resistentes no mundo. O método químico é o mais utilizado para a realização do controle de plantas daninhas. Trata-se de um método rápido, prático e eficiente, possibilitando o controle seletivo de plantas daninhas. A sua utilização começou no final da década de 1940, quando os primeiros herbicidas foram disponibilizados no mercado. Inicialmente, o mimetizador de auxina 2,4-D foi registrado em 1945, sendo utilizado como herbicida nos anos seguintes. Seu sucesso no combate de plantas daninhas, principalmente em cereais de inverno, estimulou a indústria na descoberta de novos herbicidas e mecanismos de ação. A partir desse acontecimento, vários novos herbicidas com diferentes mecanismos de ação foram descobertos e introduzidos no mercado, alterando a dinâmica do controle de plantas daninhas em culturas. Atualmente, existem herbicidas que inibem 26 locais de ação, incluindo um local de ação que ainda não foi elucidado. Com a alta taxa de adoção dos herbicidas, casos de resistência começaram a surgir logo após o início da sua utilização. O primeiro caso mundial de resistência foi registrado em 1957 em plantas de cenoura selvagem que resistiram ao herbicida 2,4-D. A partir disso, vários outros casos de resistência de plantas daninhas aos herbicidas foram registrados, o que pode ser considerado um dos principais problemas globais da agricultura atual. Dos 26 mecanismos de ação existentes, em 23 já há registros de plantas daninhas resistentes. Atualmente existem 495 casos de resistência registrados no mundo, incluindo 255 espécies, sendo 107 monocotiledôneas e 148 dicotiledôneas. Esses casos compreendem plantas daninhas que infestam 92 culturas, incluindo trigo, milho, arroz, soja, cevada, pomares, canola e algodão, distribuídos em 70 países. Os países com maior número de casos de resistência aos herbicidas são os Estados Unidos da América, Austrália, Canadá, França e Brasil. A distribuição global da resistência por mecanismos de ação não é uniforme, o que pode ser observado na figura. Os herbicidas inibidores da enzima LS são os que apresentam o maior número de casos de resistência, somando 160 casos. Em seguida, aparecem os inibidores de fotossistema 2, com 107 casos, e os inibidores da CCase, com 48 casos. O glifosato, inibidor da enzima PSPS, mesmo sendo o herbicida mais utilizado no mundo, apresenta 42 casos de resistência. Embora a grande utilização do herbicida seja fundamental para a ocorrência da resistência, outros fatores estão envolvidos. Entre eles podem ser citados a frequência inicial de mutação, que confere a resistência, e a adaptabilidade dos indivíduos resistentes. Percebe-se, portanto, que o número de casos de resistência tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Somado a isso, a não descoberta de herbicidas com novo mecanismo de ação nas últimas décadas deixa clara a necessidade da utilização dos herbicidas de forma correta, a fim de se preservar essa tecnologia e frear o aumento no número de casos de resistência.